E aí, galerinha? No vídeo de hoje, iremos falar sobre um assunto onde eu vejo que muitos desconhecem e acabam tendo um entendimento errado sobre como os fatos aconteceram. Afinal, como foi a verdadeira morte de Uchiha Shisui, considerado por muitos um dos maiores Uchihas da história, prodígio do clã Uchiha, conhecido mundialmente como Shushin no Shisui, ou Shisui do Corpo Cintilante, considerado o mais poderoso usuário de Genjutsu do clã Uchiha e dono de um dos Genjutsus mais poderosos de todo o anime, o Koto Amatsukami. Muitos acabam fazendo confusão na hora de saber como realmente se deu a morte de Uchiha Shisui, um ninja tão esplêndido, que derrotou praticamente sozinho Kohinata Mukai, Jounin da Folha, que possuía um Byakugan em um de seus olhos e Taijutsu estilo punho suave. Mesmo isso, não foi capaz perante o Mangekyo Sharingan de Shisui, que o derrotou. Então, como ele pôde ser derrotado por Danzo e ter seu olho roubado? A confusão sobre sua morte acontece pois os acontecimentos mudam em cada material, sendo apresentado um desfecho no anime, um na OVA Os Dois Uchihas do jogo Naruto Storm Revolution e um na novel Itachi Shiden Book of Dark Night, ou Livro da Noite Sombria. O primeiro desfecho temos no anime. Um dia antes do encontro entre Danzo e Shisui, Shisui está tendo uma conversa com Itachi sobre o golpe de estado e falando sobre como a insatisfação entre a vila e o clã Uchiha está se intensificando e que uma paz é difícil, pois a vila precisa mudar para os Uchihas mudar. Mas se os Uchihas não mudar, a vila também não mudará. Ou seja, as coisas só tendem a piorar. Shisui também revela que foi ordenado pela força policial a vigiar Itachi. Então, chega o dia da reunião dos Uchihas e Danzo se encontra com Shisui. Os dois começam a conversar sobre o conflito dos Uchihas com a vila. Shisui estava otimista sobre a mudança na relação de ambos. O mesmo confiava nas palavras do Hokage que as coisas mudariam. E Danzo diz que mesmo que o Sandaime fique satisfeito com a ideia de aproximar a vila do clã, a desconfiança não sumirá como mágica. Porém, Shisui diz que com o tempo, mas Danzo corta suas palavras e diz que pessoas como ele sempre irão suspeitar. E diz para Shisui: o que você fará com pessoas como eu, que sempre suspeitarão dos Uchihas? Você usará o Koto Amatsukami em mim, como iria fazer com Fugaku? E diz que seu Sharingan ficará com ele, e parte para cima de Shisui, que o coloca em um Genjutsu. Porém, Danzo usa o Izanagi e transforma o dano sofrido em uma ilusão, e ataca Shisui. O mesmo desfere vários socos, o segura pelo cabelo de forma humilhante e rouba seu olho direito. Então, vários shinobis da raiz aparecem. Shisui usa o... Então os ninjas da raiz usam o... As técnicas colidem. Shisui utiliza a técnica de teletransporte e consegue fugir e se encontrar com Itachi. Shisui não encontra mais saída. A reunião dos Uchihas para tratar os preparativos finais para o golpe havia acontecido. Impedir o golpe agora era impossível. Shisui usaria o Koto Amatsukami para parar o golpe, porém, por interferência de Danzo, agora era impossível. Shisui então arranca o seu olho esquerdo e o entrega para Itachi, a única pessoa no qual ele confia. Ele estava com receio que o mesmo caísse na mão de Danzo, que estava atrás dele. O mesmo diz: proteja a vila e a honra dos Uchihas. Então um corvo vem, pousa em cima do seu olho e desaparece junto de seu olho. E Itachi aceita o pedido de Shisui. Shisui se entrega à morte e cai do penhasco, dessa forma ativando o Mangekyo Sharingan de Itachi. No anime, não fica claro por que Shisui quis se matar. O mesmo com apenas um olho ainda seria bastante útil.
ele ainda continuaria sendo um ninja bastante forte. Fica subentendido no anime que se ele continuasse vivo, o caos seria ainda maior, pois os Uchihas perceberiam que o olho de Shisui foi roubado e a guerra iria acontecer. Por isso ele quis se sacrificar. Assim se deu os acontecimentos na OVA Os Dois Uchihas do jogo Naruto Storm Revolution. No dia anterior ao encontro do clã Uchiha no Santuário Naka para traçar os planos para o golpe de estado, Shisui e Itachi se encontram e os dois começam a conversar. Itachi se desculpa com Shisui por não poder parar o golpe de estado, mas a única coisa que conseguiu foi apenas atrasá-lo. Shisui diz que esse é um golpe de todo o clã Uchiha e não seria fácil dissuadi-los. A vontade do clã de realizar o golpe é maior do que eles poderiam imaginar. Shisui tenta confortar Itachi, dizendo que conseguir atrasar já é algo positivo. Itachi pergunta como está o plano de Shisui de conseguir aliados para não ter um golpe de estado. Mas Shisui diz que não está nada bem, pois o laço Uchiha é forte entre eles. E Itachi o olha com um olhar de tristeza. E Shisui conforta seu amigo dizendo que tudo irá ficar bem no final. E logo Sasuke chega e eles mudam a conversa. Shisui, vendo o laço de uma família com Sasuke e Itachi juntos, fará de tudo para que as ambições do clã não destruam tudo isso. Shisui usará o Mangekyo Sharingan no clã. Shisui sabe o tamanho do peso e fardo que será saber que lançou um genjutsu em seus irmãos de sangue, em seu clã. Mas é algo que ele irá fazer para proteger o que é valioso para ele. O que é valioso para Shisui é o laço de uma família, Itachi e Sasuke. Sua união era algo que Shisui queria proteger. Quando ele se prepara para colocar o clã no genjutsu, ninjas da raiz o atacam. Shisui se defende e vai em direção a um campo aberto. Logo ele suspeita quem está por trás disso. Danzo, o líder e fundador da raiz. Ele parabeniza Shisui por se esquivar de seus ninjas de elite e diz: muito rápido, muito inteligente. Shisui, o teletransportador. Danzo diz que Shisui não sabe usar o Koto Amatsukami de forma correta e que é um desperdício o tal poder estar com um Uchiha que não o sabe usar direito, pois isso só atrasaria uma nova rebelião. Para Danzo, a única saída era exterminar os Uchihas. Após uma luta com Shisui, Danzo diz que ele faz jus ao ser considerado o Uchiha mais forte. Danzo precisa de uma distração para encurralar Shisui. Logo 5 ninjas da raiz atacam Shisui, que tem que se defender, dando brecha para Danzo roubar seu olho direito. Shisui não pode deixar que Danzo pegue seu outro olho. Então Shisui usa uma bomba de fumaça e desaparece. Então Danzo ordena que seus ninjas vão atrás de Shisui. Shisui então é atingido por um gás venenoso e sente tontura. Quando os ninjas da raiz vão desferir o golpe final, Shisui ativa seu Susanoo e consegue derrotar alguns ninjas. Porém, o mesmo está fraco por causa do veneno e parece desmaiar. Os ninjas que sobraram vivos vão finalizar Shisui. O mesmo é salvo por Itachi. Shisui diz que não tem como impedir o golpe de estado dos Uchihas, pois ele pretendia usar o Koto Amatsukami para parar o golpe. Porém Danzo roubou seu olho direito. Ele deixa claro que se os Uchihas atacarem a Folha, as nações vizinhas vão se aproveitar para invadir, dando início a uma guerra. Os ninjas da raiz virão atrás de seu olho esquerdo. Shisui confia sua missão a Itachi, honra o clã Uchiha e proteja a Folha. Mas Shisui, além de seu olho, o dará um novo poder, o Mangekyo Sharingan. Shisui diz que não irá durar muito de qualquer forma, e este é seu último desejo antes de morrer. Shisui, mesmo em seus últimos momentos de vida, consola Itachi. A mesma cena da noite anterior. Shisui diz
que tudo vai dar certo no final. Shisui confia sua missão a Itachi e diz que sabe que um mundo sombrio o aguarda e sente muito por não poder trilhar esse caminho junto dele, dando apoio. Ele confia sua missão a Itachi, honra o clã Uchiha e protege a Folha, e dessa forma Shisui morre, caindo do precipício e ativando o Mangekyou Sharingan de Itachi. Estes foram os acontecimentos que aconteceu na novel oficial Itachi Shiden Book of Dark Night, ou Livro da Noite Sombria. Esta novel é oficial. Esse é o conteúdo que vocês devem levar em consideração. Tanto o anime como a OVA Os Dois Uchihas não são os materiais oficiais para esse acontecimento. Então, vamos lá. Vejamos como os fatos realmente aconteceram. Na noite anterior à sua morte, Shisui chamou Itachi para se encontrar no penhasco onde eles sempre se encontravam. Porém, Itachi alertou Shisui que a Anbo estava investigando o clã Uchiha e que existiam câmeras de segurança por todo lugar. Como Itachi havia trabalhado com a Anbo no monitoramento dos Uchihas, o mesmo disse para ele onde ficavam os pontos cegos, de forma que eles pudessem se encontrar sem a Anbo saber. Itachi chega no penhasco e vê seu amigo de costa. Itachi pergunta se tinha feito Shisui esperar, e Shisui diz que não, que ele tinha acabado de chegar no local. Shisui estava magro, com olheiras debaixo dos olhos, bochechas finas. O mesmo estava se esforçando além do normal para tentar evitar o golpe de estado dos Uchihas. Itachi se desculpa por não estar ajudando tanto seu amigo, e Shisui entende Itachi. Sabe que a Anbo tem muitas missões. Shisui tinha pedido liberação com o Sandaime para resolver esse problema com os Uchihas, ou seja, poderia se mover livremente. Antes de tratar sobre o assunto principal, Shisui diz a Itachi que ele está sendo monitorado pelo clã. Yashiro, Inabe e Tekka ordenou que Shisui monitorasse Itachi. Porém, Shisui diz que Itachi pode ficar relaxado, pois ele vai adulterar os relatos no relatório. Shisui diz a Itachi que amanhã seria a reunião do clã Uchiha, onde eles iriam decidir o dia do golpe de estado. Se a reunião de amanhã ocorrer, estaria tudo perdido. Não haveria mais jeito de parar o golpe. Itachi pergunta: o que você irá fazer? Então Shisui responde e diz que irá atacar Fugaku no caminho para o santuário Naka. O coração de Itachi acelera, mas Shisui tranquiliza Itachi dizendo que não irá matar seu pai, irá apenas colocar ele em um genjutsu. Shisui diz que o único receio era por Fugaku ser pai de Itachi, mas Itachi diz para Shisui não se preocupar com isso, que se for para parar o golpe de estado, ele faria com prazer. Itachi pergunta se é com o mesmo Sharingan que ele derrotou o Kohinata Mukai, e Shisui diz que nem mesmo Fugaku, o ninja dos olhos terríveis, poderia escapar de seu Mangekyou. Shisui iria reescrever a mente de Fugaku. Shisui diz a Itachi, se o colocasse sob o Koto Amatsukami, poderia ser capaz de dizer a todos que parassem o golpe de estado, com a boca de Fugaku-sama. Além disso, em sua condição, o próprio Fugaku-sama seria capaz de pensar que são pensamentos vindos da profundezas de seu coração. Shisui pede para Itachi não ir à reunião de amanhã, e Itachi pergunta por quê. Shisui então responde: você tem sido suspeito pelos caras da facção radical. Se Fugaku-sama de repente mudar seu comportamento, você será o primeiro a ser suspeito. Se acontecer de você não estar presente na reunião, então esses caras não saberão o que fazer. Shisui ainda diz: Yashiro e os outros não são páreos para você, mas temos que evitar o fato de que cancelariam aquela reunião importante por causa de um conflito. Na cabeça de Shisui, Yashiro, percebendo que Fugaku cancelaria o golpe, tumultuaria a reunião, colocando culpa em Itachi, a fim da reunião não ter um consenso e assim a ordem de Fugaku não seria executada pela baderna de Yashiro. Então, se Itachi não for, ele não terá nenhum argumento. Shisui diz: se tudo ocorrer bem,
O zelo do clã por um golpe de estado vai enfraquecer. Vou derrotar Fugaku-sama e gradualmente aumentarei os companheiros anti-guerra no clã, como no começo. Itachi então diz: não há nada que eu possa fazer? E Shisui responde: espere aqui, até o final da reunião. Itachi concordou e irá esperar Shisui, como seu amigo o pediu. Então, chega o grande dia da reunião do clã Uchiha para decidir o dia do golpe. Danzo vê Shisui em pé diante dos seus olhos. Danzo diz: ouvi dizer que há uma reunião amanhã no Santuário Naka. Então Shisui responde: no seu caso, que vive na escuridão da aldeia, não é surpresa que saiba disso. Mas mesmo tendo isso em mente, tenho de admitir que parte de mim está surpreso que até este segredo do clã é conhecido. E Danzo diz: esta é a realidade desta aldeia. Shisui então responde: isso significa que estava apenas nos deixando agir até agora? E Danzo diz: você é realmente muito rápido, Uchiha Shisui. Não havia ninguém além deles dois. Então Danzo diz: há uma coisa que eu quero perguntar a um shinobi de raciocínio rápido como você. Shisui então responde: eu não tenho muito tempo, portanto, seja breve. Danzo então diz: porque seria ruim se você perdesse a chance de atacar Fugaku. Danzo continua: não entenda mal, eu não ouvi da boca de Hiruzen, nem mesmo Itachi me revelou. Um dos meus homens investigou isso. E Danzo continua dizendo: eu não posso dizer que manipular Fugaku com sua técnica ocular e por fim ao planejamento do golpe de estado seria um bom plano. A maior parte do clã já está inclinada a realizar o golpe de estado. Se Fugaku, o líder, virar-se contra eles, ele iria apenas adicionar combustível ao fogo. Shisui diz: se não tentarmos... Danzo corta suas palavras e diz: consegui passar por 2 grandes guerras e estou a dizer-te: o teu plano irá certamente falhar. Mesmo se você conseguir controlar Fugaku com sua técnica ocular e usar uma medida temporária propondo uma suspensão na reunião de hoje, nada vai mudar. O Partido Radical só entenderia que Fugaku tinha mudado de ideia porque ele ficou velho e covarde. Então eles escolherão imediatamente outro líder e colocarão em prática a próxima etapa do plano. Ele pôs sua vontade no seu olho esquerdo e disparou um olhar para o jovem de olhos arregalados. Danzo então diz: você sempre pode substituir um líder. Shisui responde: não fale como se já tivesse acontecido. A pura raiva do jovem não parecia nada além de uma birra para Danzo. Danzo continua: este Mangekyo Sharingan, eu poderia usá-lo mais efetivamente do que você. Então Shisui diz: o quê? Shisui tenta saltar para trás e afastar-se um pouco entre eles, mas nesse momento percebeu que não conseguia mover as pernas. Seus pés não se moveram como Uchiha Shisui queria. Algo aconteceu. E Danzo diz: os insetos são animais interessantes. Após dizer isso, Danzo dá um passo à frente. Danzo continua dizendo: quando um ser humano é picado por um mosquito, a dor não é nada. Nem mesmo a sensação de que se foi mordido existe, uma vez que a coceira passa. Após dizer isso, ele deu mais um passo para perto de Shisui. Danzo diz: mas o veneno de um escorpião ou de uma aranha às vezes pode levar até mesmo uma fera enorme à morte. E Shisui pergunta: o que você fez? E Danzo responde: supomos que há um inseto que tem um veneno igual ao de um escorpião em seu ferrão e que pique como um mosquito. Seria intolerável para os humanos. De repente, um outro homem aparece atrás de Shisui. Ele estava usando uma máscara de tigre branca. Tremendo, Shisui virou o rosto lentamente e olhou para o homem por cima do ombro. Ignorando isto, Danzo dirigiu as suas palavras para o Máscara de Tigre. Como te chamas agora? E a pessoa por detrás da máscara disse: eu vou de Sugaru. E Danzo diz: oh, isso mesmo. Mais alguns passos decisivos e Danzo estava ao alcance de Shisui. Danzo diz:
Este homem é do clã Aburame. Dado quão sábio você é, agora que eu te disse isso, você não precisa de mais explicações. Shisui já tinha entendido que tinha sido envenenado por um membro do clã Aburame. Danzo já estava perto o suficiente e tudo o que ele precisava fazer era levantar a mão e ele estaria tocando o rosto de Shisui. E Danzo diz: relaxa, não é um veneno em que você morre imediatamente. Você viverá apenas o suficiente para que seus 2 olhos sejam arrancados. E Danzo continua dizendo: eles estão mais frescos, arrancado enquanto ainda estás vivo, e também se adaptam mais depressa. É por este motivo que o olho de Kakashi se adaptou tão rápido ao Uchiha Madara, pois foi arrancado com Kakashi vivo. Então Shisui diz: Danzo, o que você é? E Danzo diz: estou a fazer isto. Ao dizer isso, ele estendeu o braço esquerdo. Seus dedos indicador e médio se estenderam, junto com o polegar, e tocaram o olho direito de Shisui. Ele empurrou para trás a pálpebra superior com o indicador e os dedos médios, e a inferior com o polegar, revelando gradualmente o globo ocular liso e brilhante. Sem um momento de hesitação, ele enfiou os dedos na cavidade ocular. Ele sentiu uma sensação calorosa de seu globo ocular na palma da mão. Finalmente tenho o Mangekyou Sharingan, disse Danzo. O coração de Danzo dançava de alegria. E Danzo diz: agora o outro. Então ele notou o olho de Shisui levemente cintilando. E de repente, Shisui desaparece. Sugaru diz: cintilação corporal. E Danzo diz: depressa, atrás dele, e Sugaru saltou para ir atrás de Shisui. Além disso, seus subordinados que estavam à espera de ordens ao seu redor apagaram sua presença. Itachi estava esperando Shisui no penhasco que eles sempre se encontravam. Itachi estava esperando para saber se tudo deu certo e o golpe tinha sido parado. Itachi sente alguém atrás dele e diz sem entender: Shisui? Era cedo demais para seu amigo estar ali. Shisui chega bastante ferido. Itachi sabia que tinha acontecido alguma coisa, então ele espera Shisui dizer. Shisui passa por ele e fica à beira do penhasco. Sinto muito, Itachi. Eu falhei. Shisui ainda diz: nem sequer cheguei a ter contato com Fugaku. A reunião está provavelmente a começar agora mesmo. Provavelmente irão decidir sobre as peças-chave do golpe na reunião de hoje. O nosso plano falhou. Itachi diz: isso não significa que tenha acabado. Mas ele percebeu: o espírito do meu amigo está quebrado. E Itachi pergunta: quem fez isso? E Shisui responde: Danzo. Shisui continua e diz: há um homem entre os subordinados dele que usa insetos, correto? Itachi responde: ele por acaso estava usando uma máscara de tigre branco? Não estava? Shisui diz: fui envenenado por esse cara. Não posso mais ser salvo. A imagem de Sugaru vem em sua mente. Um ninja do clã Aburame. Ele usou insetos. Aburame Sugaru, ou seu verdadeiro nome, Aburame Yoji, foi o homem que envenenou Shisui, assim causando sua morte, mesmo sendo Danzo que esquematizou tudo. Shisui então diz: ele provavelmente teria tirado meu olho esquerdo também. Shisui moveu a mão em direção ao olho ainda intacto. Ele deslizou os dedos nas pálpebras e apertou. Então Shisui diz: antes que ele faça, eu vou dar a você. Quando Shisui puxou sua mão novamente, as pálpebras de seu olho esquerdo estavam fechadas, sangue fresco escorrendo. Os olhos de Shisui eram Mangekyou Sharingan. Se ele estava a confiar este olho a Itachi, isso significava que ele estava a dar permissão para usar o poder nele depositado. Itachi pensou: Shisui. Ele não conseguiu dizer o nome de seu amigo. Se ele pronunciasse esse nome, lágrimas provavelmente escorreriam de seus olhos. Ele não podia chorar na frente de outras pessoas, menos ainda na frente de seu amigo, que continuava falando, pronto para a morte. Shisui diz: você é o meu melhor amigo. Esta aldeia, o nome dos Uchihas, proteja-os. Com o rosto voltado para a palma da mão, Shisui amassou seu chakra. Um único pássaro desceu do céu vazio e parou em sua mão. O olho descansando em sua palma aberta flutuou para cima,
cobriu o olho esquerdo do pássaro e se fundiu com ele, como se tivesse sido sugado. Embora ele não pudesse mais ver agora, já que havia perdido os 2 olhos, Shisui sabia que havia confiado seu olho ao seu amigo, e um sorriso de alívio se formou em seu rosto. Sem olhar para ele, o pássaro assinou com a cabeça, antes de voar para um céu tingido de escuridão. Shisui então disse para Itachi: "Há mais uma coisa que eu quero te dar." Shisui deu as costas para Itachi mais uma vez e continuou dizendo: "Mas antes disso, há algo que eu quero que você saiba." Shisui então revela a Itachi: "Eu matei meu bom amigo com esta mão." Itachi então pensa: bom amigo? De quem ele está falando? Com esta confissão repentina, os pensamentos de Itachi pararam completamente. Shisui então diz: "Foi um pouco antes de te conhecer." Shisui continuou, sua voz monótona, como se estivesse deixando seu amigo para trás. Shisui então revelou a Itachi: "Eu conheci um garoto na academia que eu poderia chamar de amigo. Ele lutou ao meu lado depois que eu virei Genin também, do mesmo time. Naquela época, ele era meu melhor amigo. Nós realmente confiávamos um no outro." Mas Shisui ficou em silêncio por um momento. A chocante confissão continuou, e Shisui disse: "Isso não durou nem um ano. Isso foi logo após o fim da guerra. As missões eram muito mais severas do que agora. Estávamos no meio de uma missão, com algumas outras equipes, para limpar depois da guerra, e acabamos sozinhos em outro país. Nossa sorte foi ruim. Encontramos mais inimigos do que podíamos controlar. Estávamos olhando para a morte." Essa história é anterior a Itachi se tornar um ninja. Shisui então diz: "Felizmente, alguns dos camaradas de quem nos separamos nos encontraram. Eles me salvaram, mas meu amigo demorou a correr. Se eu tivesse apenas estendido a mão para ele, ele não teria que morrer." Itachi então diz: "Não foi sua culpa." Shisui responde: "Não." Shisui diz, como se fosse interromper Itachi: "Eu invejei aquele amigo. Ele foi abençoado com mais talento do que eu. Eu estava com ciúmes dele, sempre correndo na minha frente. Então, dessa vez, eu poderia ter estendido minha mão, mas eu deliberadamente não. Eu o matei." Por vários meses, fiquei completamente destruído pelo fato de tê-lo matado. Foi então quando eu conheci você." Itachi lembrava claramente. Ele estava treinando sozinho em preparação para sua entrada na academia, quando Shisui apareceu de repente. Foi Shisui quem perguntou se eles poderiam ser amigos. Shisui disse: "Eu observei você, tão intensamente motivado em seu treinamento todos os dias, e eu apenas chamei você sem pensar. A morte do meu amigo deu-me um novo poder. Esse foi o Mangekyou Sharingan." Shisui continuou: "Mangekyou Sharingan são convocados por um poder que vem de um forte golpe emocional. Os meus provavelmente foram despertados pelo arrependimento por ter matado meu amigo." Shisui então diz: "Mate-me, Itachi. Então você obterá o Mangekyou Sharingan. Se você fizer isso, você vai se tornar muito mais forte. De qualquer forma, eu não posso mais ser salvo. Neste caso, é melhor se eu morrer confiando-lhe um poder. Vamos lá, Itachi. Faça isso." Uma coisa morna, semelhante a sangue, encharcou as bochechas de Itachi. Eram lágrimas. Ele estendeu os 2 braços, que tremiam por toda parte, em direção às costas de seu melhor amigo. E Shisui diz: "Eu deixo o resto com você." Provavelmente, Itachi empurrou Shisui do penhasco, para poder obter o poder que Shisui insistia em lhe dar. Ele tinha matado seu amigo. Dentro de seu olho esquerdo e direito, ele segurou as faíscas firmemente em seu coração ferido e exausto. Num piscar de olhos, estes brilhos envolveram todo o seu corpo, transformando-se em chamas enormes. Seu olho esquerdo e direito, que se tornaram um núcleo,
eram tão quentes quanto uma massa de magma. E Itachi diz: eu com certeza recebi, Shisui. Eu te prometo, com certeza irei parar o clã. Esperando que alcançasse o reino dos mortos, onde Shisui tinha ido, Itachi deixou a voz de seu coração na escuridão. E essa é a verdadeira morte de Shushin no Shisui, um dos maiores ninjas que o mundo já viu, o maior usuário de Genjutsu de toda a obra. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo mais longo que eu já fiz aqui pro canal, mas eu precisava falar tudo para ficar claro para vocês. A novel Itachi Shiden tem mais de 300 páginas, então eu fiz o possível para dar uma resumida sem perder informação. A novel é repleta de conteúdo que nem o mangá e nem o anime adaptou, então eu indico que vocês deem uma lida se possível. Vai aumentar muito o conhecimento sobre a obra. Eu vim humildemente pedir que, se você gostou deste conteúdo, que se inscreva no canal, deixe sua curtida e ative o sininho. Esse canal vai ter sempre o compromisso de trazer conteúdo pouco abordado, de forma a expandir o conhecimento de vocês sobre o universo de Naruto. Seu apoio é muito importante para nos motivar a trazer cada vez mais conteúdo. Deixe seu comentário. Para você, Shisui foi mal explorado no mangá? Vou ler todos os comentários e responder a todos. Valeu!